Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo tem 3 opções para a lateral esquerda, mas a principal é Matias Vinha. Flamengo quer esse jogador e vai tentar a contratação desse jogador. Caso não consiga, tem outras 2 opções que nós vamos explicar para vocês agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Rafinha Alcântara pode pintar no Flamengo dessa vez? A gente vai falar para vocês também sobre Montiel, a possibilidade, se o Flamengo tem ou não interesse nesse jogador. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a todos vocês, que deixem o like. O like é muito importante porque ajuda na performance do vídeo. É óbvio. Mas só que, além disso, você pontua no nosso programa de fidelidade. Pô, um like você ganha 10 ou 20 pontos, e aí você começa lá, daqui a pouco, cara, você tá podendo resgatar aí, podendo pegar um Pix de R$50, caso você tenha a pontuação necessária, podendo, sei lá, a pontuação máxima lá, você ganha um iPhone. Então só depende de você, e não é sorteio, não. Quem atingir, ganha. Ah, como é que faz? Só assistindo, deixando o like, compartilhando nos grupos de WhatsApp. Enfim, é só você fazer. Ah, tem que estar inscrito no Resenha da Flamília também e no Instagram do Flamília da Nação e no Twitter do Flamília da Nação. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Vou fazer o seguinte, eu vou rodar a vinheta e depois da vinheta, a vinheta só para vocês terem o tempo de deixar o like, se inscreverem no canal aqui, nesse botão vermelho, se for o caso, se inscrever nos canais Flamília, Resenha da Flamília, lá no nosso Instagram e tal, enfim. E aí, meus amigos, depois da vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, engraçado porque hoje o Flamengo joga, né? Hoje tem jogo do Flamengo e a gente tá totalmente com a cabeça em 2024. Um ano perdido, um ano de 2023 para esquecer ou para pelo menos servir de aprendizado, para poder a diretoria nunca mais repetir tantos erros, mas foram muitos, assim, uma quantidade absurda de erros em sequência, no qual até o presidente Rodolfo Landim se disse ele o culpado, e numa reunião que teve com um movimento, né, uma das chapas de situação, né, um grupo da situação que apoia a situação do clube, um grupo que tem 150 membros, 150 pessoas, que representa 150 votos. É gente pra caramba, cara. Parece não, vai falar, pô, 150 pessoas e meia torcida do Flamengo não é nada, mas lá na eleição do Flamengo, 150 pessoas garante uma eleição. Você sabe a diferença do primeiro para o segundo colocado nas últimas eleições? É pequenininha. O presidente do Flamengo é eleito com 2.000 votos, 3.000 no máximo. Então, assim, você garantir 150 votos é importante a beça. E ele, participando, né, com esse grupo, ele bancou o Braz, cara. A galera cobrou, dizendo que ele está se queimando, mantendo o Marcos Braz e tal. E ele falou, relembrou os títulos passados, que eu acho um absurdo. Né? No Palmeiras, ninguém relembra título passado. Os caras têm ambição em querer continuar ganhando. No Flamengo, os caras se escoram no que ganharam. Se continuar com esse pensamento, não vão ganhar mais nada, cara. Tem que ter ambição em mudar esse pensamento e focar em novos títulos. Senão, vai tudo por água abaixo. Ele bancou o Braz não sai, a menos que ele queira sair. Mas, dependendo do presidente Rodolfo Landim, não vai haver essa mudança no departamento de futebol, né? Na vice-presidência de futebol. Bom, mas ele disse que a culpa foi dele. E foi mesmo. Porque ele mesmo falou,
quando era candidato, que se alguma coisa não correr bem no futebol, o culpado era ele, então a culpa é dele. Se ele mantém o Marcos Braz fazendo um monte de lambanças, a culpa é dele. Enfim, vamos lá. O Flamengo tem grana para contratar. O orçamento do clube, antes do Flamengo divulgar, agora está todo mundo divulgando, mas nós já tínhamos falado para vocês, lembram? Que eu falei que quando aparecer o balanço do Flamengo, vai aparecer o valor de 198 milhões de reais para o Flamengo gastar no primeiro semestre. Agora todo mundo está falando, o Flamengo tem 200 milhões para gastar. Eu falei 198, porque é o número exato, né? E existe uma projeção, claro que levando em conta as vendas que o Flamengo vai fazer, que esse valor chegue a 500 milhões até o meio do ano, para o Flamengo poder investir nas duas janelas 500 milhões de reais. Nunca na história do futebol brasileiro um time teve nem metade disso para poder contratar. Agora, tem que ter competência para contratar correto. Competência. Porque dinheiro tem. E aí, a gente traz a informação que apuramos. Eu vou na principal informação logo, que o Flamengo tem interesse, sim, no Matias Vinha. O Flamengo entende que é um jogador que chegaria para brigar para ser titular com o Ayrton Lucas. Existe um entrosamento já, porque ele é titular da seleção uruguaia. O Flamengo tem vários jogadores da seleção uruguaia, dentre eles o Varela pelo lado direito, tem o Dela Cruz, que possivelmente, né, se Deus quiser, tudo dando certo, e vai dar, virar para o Flamengo, joga naquele setor. O Arrascaeta joga ali naquele setor esquerdo também. Então existe um entrosamento já com o Matias Vinha, um jogador que já atuou no futebol brasileiro, então não precisaria passar por processo de adaptação. E hoje é titular absoluto de uma seleção uruguaia que há muitos anos eu não vejo uma seleção tão boa. E segundo a gente apurou, eu falei na live de ontem, quem acompanhou viu, o Flamengo tem um fortíssimo concorrente na briga pelo Matias Vinha, que é o Corinthians. Mas o Corinthians está falido, não tem dinheiro. Gente, eles mudaram agora a gestão. Eles estão vendo o rival ganhar tudo todo ano, que é o Palmeiras. Eles vão dar o jeito deles, cara. E, segundo fontes, o Corinthians quer muito a contratação do Vinha. O Flamengo vai ter realmente o Corinthians como concorrente. E não só o Corinthians, né, cara? O Matias Vinha, hoje, ele está emprestado ao Sassuolo, né? Ele vale aproximadamente 8 milhões de euros. É titular absoluto da equipe italiana. Dos 14 jogos, ele jogou todos. Tem 3 assistências. E o contrato dele de empréstimo termina agora no meio do ano, no meio do próximo ano. Ele vai voltar para o destino dele, né, para Roma, da Itália, que não vai fazer força para negociá-lo. Roma tem interesse em negociar o jogador, ele não foi bem na Roma. Agora, quem vai conseguir contratar? Quanto a Roma vai pedir? Será que ele quer ficar no Sassuolo? Não sabemos. Fato é de que a informação que temos é que o Flamengo vai tentar a contratação desse jogador. Fábio, não vai dar certo, não conseguiu. Vai tentar outros 2, que são nomes mais fáceis. Um deles é o Alexandro, que aí vai ter contrato livre, sai da Juventus e está aí livre no mercado. O outro é o Juninho Capixaba. Nenhuma novidade para quem acompanha o Flamengo da Nação. Há 2 meses atrás eu falei que a diretoria do Flamengo estava de olho no Juninho Capixaba, depois da belíssima atuação que ele teve contra o próprio Flamengo no jogo de ida do Campeonato Brasileiro, em que ele arrebentou com o jogo. E o próprio Sampaoli, na ocasião, se impressionou com a força física do jogador e sinalizou com interesse nesse jogador, e o Flamengo começou a observar e conversar com o empresário. A gente falou isso lá atrás, quando o técnico ainda era o Sampaoli, né? O interesse permaneceu e é uma das opções para a lateral esquerda do Flamengo. Quem você prefere? Comenta aí, cara. Eu gosto de um chat participativo. Capixaba, Juninho Capixaba, Alexandro ou Matias Vinha? Comente, porque a sua opinião é muito importante para nós. Montiel. Consultamos ontem uma fonte da diretoria do Flamengo sobre Montiel, porque voltaram a falar sobre Montiel. Cara, a pessoa foi muito incisiva. Falou, o Flamengo não tem interesse na contratação do Montiel e não tem interesse na contratação de lateral direito. Porque o Flamengo hoje tem 3.
Se o Flamengo vender algum dos três, aí o Flamengo vai ter interesse em algum lateral direito, vai buscar algum lateral direito. Seria o Montiel? Não sei, disse essa pessoa. Hoje não existe interesse. Então, acho que está respondida a pergunta, não tinha como apurar nada, além disso, porque realmente o Flamengo hoje tem três. Só que o Flamengo vai tentar negociar um dos três, ou todos os três. Isso é um fato. 2, por quê? Por idade, porque o Flamengo negocia jovens por conta de valores, né? O Flamengo hoje entende que o Mateuzinho acontece com o Mateuzinho o mesmo que aconteceu com o Lincoln. O Flamengo perdeu o time da negociação do Mateuzinho. Hoje ele está muito menos valorizado do que há uns 2 anos atrás. O Wesley hoje tem uma valorização muito maior do que os outros dois. O Varela, o interesse lá do River Plate e do futebol uruguaio, não acredito que ele vá para o futebol uruguaio. O futebol uruguaio está falido. O futebol de seleção tá bom, mas o futebol de clubes do Uruguai tá quebrado. Os caras não têm grana para pagar nem 1/3 do que o Varela ganha aqui. Não acredito. Para o River Plate, se realmente o River Plate despertar interesse, pode ser. Mas futebol uruguaio lá, Peñarol e tal, eu não acredito, sinceramente. E aí, né, pode ser que o Flamengo negociando laterais direito, que o Flamengo vai buscar um outro. Eu não gosto do nome do Montiel, sendo sincero, e é a opinião minha. Queria saber de vocês. Vocês acham o Montiel um bom jogador? Eu acho um jogador muito comum. Rafinha Alcântara pode pintar no Flamengo? Gente, eu vou dizer para vocês aqui que eu ontem também procurei saber essa informação. A informação eu assisti de manhã no canal Flamenguista em Portugal, do meu amigo Cícero, que o Flamengo teria interesse no Rafinha Alcântara e tal, e eu fui perguntar. O Flamengo tem interesse no Rafinha Alcântara? A pessoa me disse que o Flamengo o Flamengo não procurou o Rafinha Alcântara, foi o contrário. O empresário do Rafinha Alcântara foi até os dirigentes do Flamengo, foi até o Flamengo oferecer o jogador, que vai ter passe livre agora no meio do ano. Né? Tá jogando na Arábia. Arábia ou Emirados Árabes, não sei. Deixa eu até ver aqui. Ele joga atualmente no Al Arabi, dos Emirados Árabes. Então, o contrato dele termina em junho de 2024, poderia vir de graça. Então, ele foi oferecido ao Flamengo. E a pessoa não me disse se o Flamengo tem interesse ou não, disse que o nome foi levado ao técnico Tite. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, cara, e isso é uma informação. Para ele vir para o Flamengo, o Tite vai ter que querer muito. Tipo assim, não ter outra opção, e o Tite, porra, ser apaixonado pelo Rafinha, eu não sei a opinião do Tite. Porque a diretoria do Flamengo tem uma rusga grande com esse jogador. Na época que o Flamengo contratou o Andrés Pereira, a diretoria saiu daqui, Bruno Espindo e Marcos Braz, para contratar o Rafinha Alcântara, porque ele dizia em várias emissoras de TV que o sonho dele era jogar no Flamengo. O encontro aconteceu no dia seguinte da chegada deles à Europa, e o empresário chegou para ele e falou: olha, ele não abre mão de ganhar 3 milhões de reais, que é quanto ele ganha. Ele quer ganhar o mesmo salário. Pô, o Flamengo iria oferecer para ele menos da metade disso. E outra, que aí foi a gota d'água dos dirigentes ficarem revoltados. A gente precisa conversar com ele ainda, porque isso o empresário dizendo, porque ele não tem convicção se é o melhor momento para voltar agora para o futebol brasileiro. Cara, os dirigentes do Flamengo, Bruno Espindo e o Marcos Braz, encerraram a negociação na hora. Na época, eles foram para a França para tentar a contratação do Thiago Mendes, que foi a segunda opção, também não conseguiram e acabaram trazendo a terceira opção, que foi o Andrés Pereira. Mas eles ficaram revoltados, porque o cara na mídia falava uma coisa e na hora da negociação ele quis ganhar 3 milhões, ninguém ganha isso aqui. E mesmo ganhando 3 milhões, ele não tinha certeza se era isso que ele queria. Então, assim, eu sinceramente... E aí é achismo, tá? Eu não acredito que venha, porque a diretoria tem esse problema, né? O Tite vai ter que querer muito esse jogador no Flamengo para convencer o Braz e o Spindle de contratar, porque ele foi muito mal numa negociação passada, se eu não me engano, em 2020 ou 21, não tenho certeza. Acho que foi 21. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, não esqueçam.
e também se inscrevam aqui no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos. À noite estaremos juntos no jogo do Mengão. Tchau, tchau.